Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas e atípicas em relacionamentos atípicos. Relacionamentos que querem ser construídos a partir de pontos exclusivos, individuais. Relacionamentos que merecem um formato que faça bem a ambos, e não exatamente aquilo que é considerado padrão. Mas o tema de hoje me deu trabalho, mais do que o convencional. Justamente porque ele não é convencional, né? É um assunto que está em alta, mas não por estes aspectos que eu vou abordar aqui. O caso Jeffrey Epstein e todos os crimes hediondos cometidos por ele, por sua parceira, tanto de negócios quanto de vida, a Ghislaine Maxwell, tiveram consequências terríveis na vida de outras pessoas. Mas ainda assim, o que me chamou a atenção foi a completude. O que eles puderam fazer juntos, mesmo que os seus objetivos fossem extremamente criminosos e danosos, ainda assim eles tiveram uma relação com aspectos que chamaram muito a minha atenção. Para quem trabalha ajudando pessoas a terem melhores relacionamentos, começando pela referência do que são bons relacionamentos, o caso Epstein e Maxwell me chamou muito a atenção, porque alguns pontos são bem perceptíveis da relação deles, dentro daquilo que a gente normatiza como referência de bons relacionamentos, como por exemplo a duração, né? É um relacionamento que durou aproximadamente 25, 26 anos. Então, Maxwell, quando conheceu Jeffrey, estava com 29 anos, ele com 38, né? Existe uma diferença de idade. Ele morreu aos 66 anos e ela, ainda viva, está presa, inclusive, tem 64 anos. Então foi muito tempo juntos, muito tempo. E isso me despertou para investigar como que era a qualidade deste relacionamento. Porque para além das consequências que eles geraram dentro dessa pirâmide de acontecimentos, que tem tudo a ver com poder, controle, abusos, dinheiro, vantagens. Ainda assim, não há nenhuma evidência de que o relacionamento dos dois, um para com o outro, fosse um relacionamento abusivo, fosse um relacionamento de vitimização de uma das partes, né? Ou seja, colocar a pessoa em papel de vítima. Não há nenhum indício de que ela tenha sido obrigada a fazer o que ela fez. E o que ela fez foi criminoso, né? Ela foi condenada por isso. Na verdade, ela foi condenada somente por 5 casos, né? Toda a mídia e todas as informações que têm saído até agora indicam que são muito mais casos de pessoas que podem ter sido prejudicadas pelo aliciamento que ela fez. E ainda assim, não há nenhuma comprovação de que ela foi obrigada a isso, de que ela foi uma vítima de toda uma arquitetura, chamada inclusive de demoníaca ou satanista, do Epstein. E aí é nesse ponto que é muito delicado, sim, mas que eu vou tentar desdobrar neste episódio
porque é importante para os ouvintes deste canal saberem diferenciar alguns pontos, mas também reconhecer em seus relacionamentos alguns pontos. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, eu não estou entrando neste tema para absolver, nem condenar, e muito menos romantizar crimes, tá? Mais sobre entender o porquê que algumas relações, elas funcionam estruturalmente, mesmo quando tudo nelas é socialmente inaceitável. E por que isso desmonta algumas ideias simplistas sobre amor, saúde e moral nos relacionamentos? O caso Epstein, ele está sendo bem especulado, bem usado, né, em vários meios de comunicação. Mas eu também sei que essa pirâmide de poder, ela já existe há muito tempo, ela continua funcionando, e esse não é o único caso existente. É só a gente lembrar do Puff Daddy, né, que teve a sua condenação e a sua exposição também há um ano atrás. E só por curiosidade, né, o Puff Daddy era o Epstein do mundo artístico, da música. E quer saber? Eu encontrei até uma relação, né, que faz um levantamento sobre os valores. Puff Daddy era muito mais rico, 3 vezes mais do que o Epstein. Essa relação foi feita, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, aqui na legenda. Essa relação foi feita do ano de 2010 ao ano de 2019, que foi quando o Epstein morreu na prisão. E em todas essas sequências de anos, o Puff Daddy ganhou 3 vezes mais, né? Então, quer dizer, e existem outros nomes como eles, em vários lugares do mundo. E nos Estados Unidos, a gente sabe que é o antro, né? Desses ricos que utilizam do poder, da fama, do dinheiro para poder também criar relações interpessoais que sempre são através de persuasões, abusos, violências. Enfim, é uma pirâmide que ela se sustenta a si mesma. Então, não cabe a mim, né, tentar desmistificar, expor, já tem muita gente fazendo isso. O meu interesse aqui é falar realmente sobre o relacionamento da pessoa. Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Então esse episódio, ele pode causar desconforto, né? Não porque ele defende o que é errado, tá? Esse episódio não defende o que é errado, mas eu quero aqui demonstrar como desmontar certezas fáceis, né? Então, não é falando de certo e errado. Eu quero falar algo que é muito mais difícil de encarar. Por que algumas relações funcionam, mesmo quando tudo nelas é inaceitável? E talvez é mais perturbador ainda a gente pensar que por que tantas relações entre pessoas bem intencionadas, que querem amar e cuidar, simplesmente não funcionam? Então, quando eu digo funcionar, eu não estou falando de moral, nem de romantização. Eu estou falando de estabilidade, de duração, de clareza, sustentação mútua de um projeto em comum. Então, antes de seguir, eu preciso deixar uma informação muito clara. Não existe evidência suficiente, né, desses estudos e material que eu coletei, e eu estudei esse caso durante alguns dias, até por isso que eu me atrasei para lançá-lo, e não vejo a hora de dispensar logo, porque é pesado esse assunto. Ele demandou bastante de mim, energeticamente, mentalmente,
E, inclusive, me fez confrontar, né, com os minhas próprias referências morais. Mas vamos lá. Então, o que é importante deixar claro aqui? É que eu não encontrei nenhuma evidência suficiente para afirmar se havia ou não amor, cuidado emocional ou um vínculo afetivo íntimo entre o Jeffrey e a Ghislaine, tá? Então, o que existe são evidências de uma outra coisa. Existem evidências de que a relação deles funcionava. E quais são essas evidências, né? Ela funcionava por muitos anos, igual eu falei. Tem pelo menos 25 anos que eles estiveram juntos. Ela funcionava porque tinha papéis definidos, muito bem definidos. Ela funcionava porque tinha objetivos claros. Ela funcionava sem rupturas públicas significativas. Não há nenhum histórico de brigas, desentendimentos, abandono, persuasão, omissão, né, de um para com o outro, que eu quero dizer. E isso não diz nada, né, sobre a saúde emocional do casal, né? Se eles eram felizes, juntos, um para com o outro, entende? Um relacionamento íntimo, de pessoa para pessoa. Mas diz muito sobre a estrutura relacional deles, né? Então, é esse olhar que eu tentei ter e fazendo um deslocamento, né, central aqui. Porque nós fomos ensinados a acreditar que relações funcionam por causa do amor, das afinidades e das boas intenções. Mas a história, não só desse casal, mostra uma outra coisa. Relações funcionam quando há um alinhamento profundo de valores e de visão de mundo. Valores não são frases bonitas, tá? São critérios práticos sobre o que é aceitável fazer para alcançar um objetivo. Então, vamos deixar claro isso também. Quando duas pessoas compartilham, né, esses critérios, elas podem contribuir para ter relações extremamente estáveis, né? Pessoas que compartilham dos mesmos valores e visões de mundo constroem relações extremamente estáveis, independente se esses valores serão socialmente aceitos ou não. Veja bem, que interessante a gente pensar nisso. Valores, eles têm a sua moral, têm a sua construção, tanto particular quanto coletiva. Mas isso não significa, porque aqui eu não estou nem na defesa, nem na acusação dos valores que eles tinham, mas sim o ponto central é, eles tinham valores iguais e visões de mundo iguais. E isso fez com que eles construíssem uma relação bem estruturada. Então não importa se eu acho certo ou errado, não importa se você acha certo ou errado. O importante aqui é a gente conseguir olhar para o casal sem esse filtro moral nosso. Para quê? Para a gente poder tirar disso a seguinte informação. É um casal que comprovadamente deu certo. E não no quesito emocional, afetivo. Porque não há provas de que eles eram felizes afetivamente, romanticamente. Mas também não há provas do contrário, né? Então, sem moralização, tá? Vem comigo, ó. Então, no caso do Epstein e da Maxwell, o que nós vemos é uma associação íntima, baseada, né, em divisão clara de funções,
Cada um sabia exatamente qual era a sua função, né? Uma confiança operacional, ele sabia o que ela ia fazer, ela sabia o que ele ia fazer. Então, cada um sabia as suas ações. Não havia nada escuso entre eles. Proteção mútua de interesses. Ele defendia os interesses dela e ela defendia os interesses dele. Existia aí um pacto entre eles. Um silêncio entre os dois. Esse pacto também envolvia este silêncio, o que pode ser entendido realmente como um cuidado. Que havia uma proteção necessária, havia, afinal de contas, eles estavam cometendo crimes. E o silêncio era necessário, mas também pode ser visto como um cuidado com aquilo que eles estavam construindo. E eles tinham, obviamente, uma visão de mundo compatível, né? Então, quem eram as pessoas úteis, quem eram as pessoas inúteis, quem deveria viver, quem deveria morrer, quem deveria ser ameaçado, quem deveria ser cúmplice. Ou seja, eles combinavam nesta visão de mundo. Aonde queremos chegar, em cima de quem iremos pisar. Mais uma vez, sem a distinção moral, e sim observando friamente a conexão que eles tinham. Então, isso não pode, né? Isso não pode ter sido um afeto, mas também pode ter sido, né? Eles podem ter uma visão diferente do que é afeto. E a gente não vai saber disso. Provavelmente nunca, né? Mas, então eu não estou afirmando que o vínculo ali era o amor. Mas existem provas suficientes de que funcionava. Era um relacionamento funcional. Até porque não havia nenhum conflito estrutural entre eles. Eles funcionavam muito bem juntos. E infelizmente isso é algo que muitos casais comuns não têm. E nesse sentido me toca, sabe? É um ponto incômodo para mim. Porque muitos casais que se amam profundamente falham. Porque querem coisas diferentes, têm valores incompatíveis, discordam sobre os limites, sobre poder, responsabilidades, consequências. Então, tem afeto, mas não tem acordo, né? Tem atração, mas não tem uma visão comum. Olha só, parece exatamente o contrário, né? Do funcionamento do casal. Epstein. E esse funcionamento dos casais comuns, daquilo que a gente tem como expectativa para nós mesmos, né? A gente vê que isso gera um conflito constante. Então, enquanto existem relações que funcionam sem um amor romântico evidente, eles funcionam porque o alinhamento de valores não gera atrito. Olha que interessante. Então, o amor não sustenta relações que discordam sobre o que é aceitável. Então, eu me relacionar com um criminoso, eu posso até amá-lo, mas o meu amor não é o suficiente para manter esta relação. Essa relação viva. Porque não há compatibilidade de valor. O meu amor jamais pode ser acima do meu valor, né? Isso vai gerar muitos conflitos e eu vejo isso o tempo inteiro. Então, quando os valores são incompatíveis, o amor ele não é o suficiente para abarcar todos os conflitos que virão
a partir de visões diferentes de mundo. Então, isso não é uma defesa de relações frias, tá? Ah, a relação funciona, não importa se tem amor ou não. Não é isso. Precisa ter um olhar um pouco mais afinado, porque não estou defendendo relações frias, nem criminosas, nem utilitárias. É um alerta, na verdade, contra a romantização da incompatibilidade, né? Se é incompatível, só o amor não sustenta. Já se é compatível, o amor é uma das referências, mas ela não é toda a referência. E eu entendo que a gente tem uma ideia de que se há amor, tudo se resolve, porque essa é a ideia romântica. Mas na real, né, a gente tem contato o tempo inteiro, é que o amor infelizmente não resolve, né? Uma pessoa que ama uma outra pessoa que é violenta, por exemplo, o amor, né, que essa pessoa tem pela outra não vai fazer com que ela deixe de ser violenta. Mas a ideia de que só o amor é o suficiente para manter esta relação, mesmo que ela seja abusiva, mesmo que ela seja dolorosa, é justamente o que faz muitos casais se manterem na dor, no sofrimento. Então a ideia romântica, ela tem um risco muito grande para o sofrimento, porque ela acaba cegando quais são os pontos do relacionamento que devem ser trabalhados, que devem ser levados em consideração para saber se esse relacionamento realmente deveria existir, sabe? Então, eu entendo que a romantização, então, da incompatibilidade, ela é perigosa. Mas existe também, né, uma diferenciação importante aqui que eu tenho que fazer, que é a seguinte: funcionar não é o mesmo que ser saudável, né? Então, o relacionamento ele pode funcionar, mas não significa que ele é saudável também, entende? Então, as funções podem estar bem definidas, ter visões de mundo que também são compatíveis e ainda assim não ser saudável. E a gente vai ter alguns marcadores para chegar nessas conclusões, né? Do que é saudável e do que não. Então, por exemplo, uma relação ela pode ser estável, duradoura, eficiente, mas ainda assim ela ser emocionalmente empobrecida, sabe? Ou eticamente devastadora, como foi o exemplo que eu dei de por exemplo, eu, né, que me conheço, que sei da ética que sigo, me relacionando com uma pessoa criminosa, por exemplo, né? Então, isso vai me trazer danos emocionais, além de me criar vários conflitos éticos, né? Então, ela pode funcionar até um determinado ponto, mas não ser saudável. Então, o erro da gente é achar que porque algo dura, ele é desejável. Eu vejo que hoje em dia a gente está quebrando um pouco, né, essa premissa. Porque a gente ainda acha, né, que olha para aquele casal que está 50 anos juntos, é porque eles são felizes e eles são citados como exemplo. Mas quando a gente entra nas relações e consegue ter um olhar mais crítico, a gente vê que existem várias conveniências que realmente fizeram essa ligação durar tanto. E não exatamente porque existe ali uma conexão saudável, tá? Aí na vida real eu penso assim, se você está se relacionando com alguém, eu acho que talvez a pergunta mais importante não seja essa pessoa me ama ou eu amo essa pessoa, né? Ela não é a mais importante, não que ela não deva ser feita, mas tem outras perguntas que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, o que essa pessoa considera aceitável? O que essa pessoa considera aceitável? E quem paga o preço quando algo dá errado? Né? Essa pessoa ela tem responsabilidade? Qual é a responsabilidade dela? O que essa pessoa protege quando precisa escolher? Quais são as prioridades da vida dessa pessoa, né?
porque é isso que sustenta ou destrói uma relação no longo prazo. E isso vai ter que ser provado o tempo inteiro, né? Quais as escolhas que as pessoas fazem durante a relação vai comprovar qual é a prioridade do relacionamento na vida dessas pessoas, né? Qual é o peso, a responsabilidade. Então, existem pessoas que têm o relacionamento como uma consequência somente de vida e não como uma construção, né? Então, a partir do momento que eu tenho um relacionamento, eu me casei, acabou, eu não preciso fazer mais nada, eu já conquistei, eu não preciso fazer a manutenção desse relacionamento. Isso tem a ver com a responsabilidade, com a prioridade que esse relacionamento tem na vida da pessoa. Porque tudo com que a gente se envolve na vida exige uma manutenção. A qualidade dessa manutenção, ela também tem a ver com os nossos valores, com as nossas visões de mundo, né? Qual é a importância deste relacionamento na minha vida? O que é diferente de centralizar relacionamentos românticos, né? Centralizar o relacionamento romântico significa que ele é o mais importante da vida, e não é disso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o relacionamento ele tem uma prioridade, porque ou ele causa um prejuízo, ou ele causa bem-estar, né? Ele tem essa capacidade de ter esse impacto, principalmente na vida de mulheres. Então, é preciso levar isso em consideração, para a gente saber o quanto de energia investe, a qualidade da energia, de tempo, de vida que a gente investe nesse relacionamento também. Mas isso é diferente de centralizar o amor romântico. Centralizar o amor romântico é tudo gira em torno, mas ele é o centro. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de saber qual que é o lugar dele e quais as necessidades que ele tem. Também o que ele oferece, né? É saber o real impacto deste relacionamento na minha vida. Então, é o que sustenta ou o que destrói a relação a longo prazo. Isso é muito importante a gente ter em mente e de tempos em tempos fazer a manutenção até mesmo do pensamento, né? Isso é cuidar. Isso é cuidar, isso é pensar o relacionamento, isso é estruturar relacionamento. Inclusive, se dando a oportunidade de mudar de ideia quando for necessário, quando for saudável, quando for preciso. Às vezes nós precisamos mudar de ideia. Existem acontecimentos, inclusive as fases da vida, né, que a gente vai passando, em que as nossas necessidades, nossos desejos mudam. E isso vai impactar diretamente no relacionamento. Não só no relacionamento, impacta em vários outros temas da nossa vida, mas o relacionamento é um deles, né? Inclusive, eu vou fazer um podcast logo mais falando sobre as fases da nossa vida em que nós passamos e que acabam nos direcionando para certos tipos de relacionamento. Porque cada fase da nossa vida, independente da idade, né? A gente tem necessidades e desejos diferentes, né? E essas necessidades e desejos que vão mudando conforme o tempo, também vão nos direcionar para determinados tipos de relacionamento ou nos afastar de determinados tipos de relacionamento. E aí eu vejo que a generalização, né, tem que ser assim. Mulher quer isso, homem quer aquilo. É extremamente preocupante. É extremamente preocupante. Essa generalização faz com que muita gente fique confusa. Ué, mas eu quero isso. Mas tá todo mundo falando que eu deveria querer aquilo? Ah, mas ele me dá isso. Mas tá todo mundo falando que ele deveria me dar não sei o quê. Então, é muito individual. E tem muito a ver com essa fase que a gente passa. E a gente muda realmente de fase. Então, a gente tem que estar sempre atento a poder negociar. Então, um dos indicativos de boa estrutura num relacionamento é quando cabe renegociações, quando tem abertura para conversar,
sobre demandas que mudam, né? É quando tem abertura para saber o que cada um pode, né, doar, o que cada um não pode doar. Quais são os limites também, né? Essas aberturas, elas não são só para falar sobre coisas boas, são também para definir limites, para definir o que cada um não tem ou não pode dar. Até para saber se existe um acolhimento, se existe lugar para falta dentro do relacionamento ou não. E isso também não é um problema, né? Isso é a realidade, é a gente lidando com o nosso relacionamento com a realidade que ele tem. Nesse sentido, o Epstein e a Maxwell, eles tinham olhares muito realistas sobre a relação deles. Eles tinham um objetivo, focos em comum. E mais uma vez, indiferente do julgamento moral de certo e errado, eles trabalhavam em conjunto pelos objetivos e os próprios objetivos deles satisfaziam as suas demandas de desejos. Então, os desejos e os objetivos estavam alinhados. É por isso que foi difícil de encontrar qualquer evidência que dissesse que eles não eram felizes juntos. Que existia ali um relacionamento de obrigatoriedade, de manipulação psicológica. Não tem evidências disso, né? Não tem evidências também de que eles eram apaixonados um pelo outro. Porque quando a gente procura evidências disso, a gente vai procurar evidências dentro de um padrão normativo. Por exemplo, Bonnie e Clyde, aquele casal, criminosos também, existiam evidências de que eles eram apaixonados porque descobriram cartas de amor de um para o outro. Mas vocês concordam que esta evidência ela está dentro de referências normativas, românticas, convencionais? Entre Epstein e Maxwell, poderia haver outros tipos de demonstração de afeto, no qual o meu radar, o nosso radar, pode não identificar. Então, comprovadamente, né, evidências, trocas de carinho, eu não consegui encontrar. Mas eu também não consegui encontrar nenhuma evidência de que quando ela ficava doente, ele não cuidava dela. Eu não consegui encontrar nenhuma evidência que eles brigassem, sabe? De todos os testemunhos que foram dados, e todos logicamente relacionados aos crimes, todas as pessoas que foram ouvidas disseram que o relacionamento entre eles era extremamente retilíneo. Como se ambos tivessem poder, como se ambos tivessem liberdade, como se não houvesse dependência emocional de um para com o outro. É como se eles fossem uma pessoa dividida em dois. Eles tinham funções extremamente claras. Um não sobressaía ao outro. Não existia o poder maior do Epstein, o poder menor era da Maxwell. Não. Cada um tinha uma função específica que exercia com total liberdade. Esses foram os relatos das testemunhas. Então, não havia nenhuma evidência de que ela estava sendo obrigada a fazer aquilo. Mas também não havia nenhuma evidência de troca de carinhos, o que talvez fosse um sinal do que a gente reconheceria como amor. Também não havia nenhuma evidência nos testemunhos de que eles tinham trocas de afetos ou palavras de carinho e de cuidado. Talvez até porque as testemunhas não participassem da vida deles de forma íntima, mas em contextos onde os crimes ocorriam. Então, talvez naqueles contextos não acontecesse um eu te amo, você tá bem, benzinho, porque ali era um contexto onde toda a atenção estava voltada, e a atenção de atento e tensão
né, de tensionar, estava totalmente voltado para o cometimento de crimes. Então, realmente, as testemunhas não viram nenhum tipo de troca de afeto. Portanto, não há evidências também de que isso não existia. E aí complica a vida da Priscila, né? Porque eu testemunho casais muito carinhosos publicamente, principalmente em redes sociais, né? Em público, e que na intimidade se confrontam um ao outro. Não existe um vínculo de respeito mútuo, de carinho. Pelo contrário, existe um desrespeito velado, existe a falta de empatia com o outro, entende? Então, aonde será que está a inversão de valores, né? E eu digo não na comparação do casal Epstein com casais comuns e com boas intenções. Eu digo na nossa visão, no nosso olhar, porque eu não consegui chegar nessa conclusão, né? Então, eu posso olhar para o casal Epstein e ver todas as consequências que eles deixaram no mundo. É degradante, é horrível, é hediondo, não tem justificativa, não existe. Mas ainda assim eu não consigo achar informações suficientes para dizer que eles, como casal, não, não compartilhavam afeto um pelo outro. Aí afeto que eu quero dizer de amor, paixão, admiração, carinho, cuidado. Não tem evidências que provem nem a favor, nem ao contrário. Enquanto que em casais, é só reforçando o que eu acabei de dizer, em casais que eu vejo, eu acompanho, eu testemunho declarações de amor, né? São indícios públicos, não tem nada escondido. De carinho, de cuidado, de exposição, e no íntimo existe exatamente o contrário disso. Então, são questões aí que eu trouxe realmente para cutucar, sabe? Porque... E sem moral, sem resposta pronta, sabe? É para cutucar mesmo. Quando que o inaceitável funciona, e ele nos obriga, inclusive, a parar de fingir que só boas intenções são suficientes, né? Não adianta nada vocês serem boas pessoas, eu ser boa pessoa, meu companheiro ser uma boa pessoa e vivermos em sofrimento devido à nossa convivência, gerar atritos o tempo inteiro, porque temos visões diferentes, temos funcionamentos que não são aceitáveis, não estamos construindo nada um com o outro, né? Então a gente não pode também ser hipócrita, sabe? E começar a olhar com um olhar um pouco mais descritivo mesmo. E não tão romantizado. Mas eu amo, ele me ama. Tá, mas funciona para além do amor? Né? Porque os relacionamentos, eles não quebram só por falta de amor. Vamos falar isso mais uma vez. Eles quebram por falta de alinhamento. Entende? E o Epstein e a Maxwell, tipo, esfregaram na nossa cara o quanto que aqueles FDPs eram alinhados, né? E aí, talvez a maturidade emocional, ela comece justamente quando a gente aceita isso, de que sem romantizar, nem demonizar, e sem, principalmente, mentir para nós mesmas, sabe? Parar de justificar tudo como eu amo ele, eu ainda amo ele, mas eu ainda amo. Então, é como se a gente usasse o amor como justificativa para a ausência de consciência. A gente tem que ter consciência para analisar os vários outros tópicos envolvidos nas relações, porque eles podem
nos prejudicar, eles podem nos fazer sofrer. E pelas estatísticas, né, mulherada, eles podem até nos matar se a gente não prestar atenção em outros tópicos que não sejam só o amor. Porque existe a centralização do amor romântico na vida de muitas pessoas. Mas também existe a centralização do amor dentro do relacionamento. Como se ele fosse a única cola possível e necessária. E todo o restante fosse se encaixar. Você sabe que nem relacionamento entre pais e filhos, mães e filhos, isso é o suficiente, né? Nem mesmo só amar aos nossos filhos é o suficiente. Nós ainda assim precisaremos educar, nós precisaremos dar referências, dar exemplos, nós precisaremos dizer não, corrigir, aguentar a frustração de não sermos perfeitas, aguentar a decepção de ver que nossos filhos não são perfeitos ou não são o espelho das nossas idealizações e expectativas. Então veja, a ideia sobre amor em si, ela pode construir ou destruir as nossas vidas. E para isso a gente nem precisa cometer crimes. A gente só precisa cometer omissões. Omitir de nós a verdade de que só amor não é suficiente. E foi um baita de um tapa na cara ter que citar este casal, e existem muitos outros como ele, sabe? Existem muitos outros, mas foi difícil para mim ter que analisar este caso em especial. Não foi o primeiro, né, dos casos onde o limite moral ele é um desafio para análise psicológica, mas é um tapa na cara admitir que o casal Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell era um casal funcional e que não há evidências de que eles também não fossem saudáveis. Mas fechando e sendo justa, também não há evidências de que eles fossem afetivamente saudáveis um com o outro. Não há evidências nem a favor nem contra. Mas há evidências de que era um casal muito funcional. Muita doideira isso. Mas foi mais pra cutucar esse episódio. Porque eu me senti cutucada e eu não posso ser cutucada sozinha. Aí se me cutuca, eu cutuco os outros. E a gente continua se cutucando, entendeu? É pra fazer pensar. É pra fazer pensar. É necessário. A gente vai pensar mais na próxima. Até lá.